Olá, gente. Bom dia ou boa tarde para vocês. Eu. Não tá entrando, não, viu? Tô operando sozinho isso, hein? Ah, tá no ar já. Vamos lá então, né? Tá no ar. Aqui. Gente, boa tarde. Queria passar algumas recomendações daquilo que nós decidimos na reunião que terminou agora com os prefeitos e também outras. Responder algumas perguntas que estão chegando via web. Primeira medida que nós tomamos hoje é de recomendar ao governo do estado que bloqueie a imigrantes na altura do Bolsão no Planalto, de forma que dê condições para que os carros que não são da Baixada, que não tem placa de todas as cidades e que não vão ao porto e que não se dirigam ao parque industrial ou que sejam estratégicos para o sistema de saúde, de segurança, tudo aquilo que envolve, que não é tão simples de desmobilizar um país, e a gente sabe que não aconteceu isso no exterior. Tem gente que não quer entender isso. Então nós estabelecemos de encaminhar o governo do estado para que ele tome medidas imediatas de bloquear a descida de carros de veraneio, de pessoas que vêm para cá para se acomodar dentro dos apartamentos de veraneio, que são 250 mil em toda a Baixada Santista. Que ele faça uma ampla campanha por televisão, que é mais rápido chegar, para que não se dirija a nenhum local que seja de turismo, seja Lindóias, aquela região das águas. Por quê? A gente sabe muito bem que as pessoas vão acabar achando que isso é férias. Isso não é férias, isso é medida sanitária, de cordão sanitário. Também, paralelo a isso, nós vamos fazer um bloqueio na entrada das cidades para orientação, pedindo às pessoas que retornem à cidade de origem de forma a não perdermos o controle sanitário da cidade. Se cada um ficar na sua cidade, ficar na sua casa, ou aqueles que têm que trabalhar e que vamos ter que trabalhar, né, tomarem as devidas cautelas, porque com lavar as mãos, o ambiente de trabalho está sempre higienizado, nós não teremos nenhum problema. Agora, não dá para isolar todos, não é impossível, né? Não podemos voltar para o útero da nossa mãe, não tem como. A gente tem que efetivamente melhorar essa relação entre a mobilidade urbana. Então, eu diria que em relação ao acesso, essas são as medidas. Em relação ao comércio, nós vamos pedir para que agora definitivamente fechem o que não é essencial, que não precisa continuar aberto, até porque a sociedade pode ter problemas enormes de abastecimento, que são as lojas de conveniência que se encontram dentro dos postos de gasolina. Vão ficar abertos aquilo que já determinamos ontem, que são os supermercados, mesmo aqueles que estão dentro do shopping. As feiras livres serão orientadas a só montarem as barracas com alimentação. Os outros equipamentos que se vendem em feira livre também não tem sentido estar vendendo. Se a loja vai ser orientada a fechar para não vender produtos que não são essenciais, não pode dizer que amanhã nessas feiras também tenham vendendo outros produtos. Então, essas feiras não vão funcionar, só vão funcionar com alimentação, e a escala de feira vai diminuir para evitar muita mobilização todos os dias com 3 feiras simultaneamente. Então, nós vamos também tomar essa medida, concentrar as feiras numa escala mais distribuída na cidade, que nós temos lugares, espaço em todo quanto é lugar. Tem uma diferença muito superior, que é os lugares confinados, onde a gente pode jogar cavalete, estabelecer fluxo, distanciamento das barracas. Quando a gente diminuir o número de barracas, porque vão ficar só de alimentação, a gente pode distanciar mais essas bancas e ter mais espaço para as pessoas. E tendo álcool gel suficiente, não vamos falar sobre essas medidas, a gente tem que pedir para os comerciantes de feiras colocarem na porta, né, num fluxo único de entrada e saída,
o álcool gel para que essas pessoas possam consumir nas feiras, principalmente o hortifruti granjeiros, que não é mais difícil abastecer e a única forma de maior, mais fácil é as feiras livres. Os restaurantes, eu também estou orientando para que fechem todos os restaurantes. E ontem, no primeiro dia de algumas medidas que foram tomadas, a equipe de fiscalização, no fim da noite, falou que os restaurantes praticamente não tinham ninguém e que a mobilização era pequena na rua. Eu ia solicitar, e não acho que deva parar a cozinha, porque nós vamos ter funcionários trabalhando de todos os sentidos, dos serviços essenciais, de energia, de abastecimento de água, porque se você parar o abastecimento de água, de telefonia, nós vamos sucumbir. Mas imagine, todo mundo está achando que pode parar tudo, mas não pode. Como é que vai ficar a luz? Alguém está falando se alguém vai pagar a conta de luz. E como é que vai ficar se não tiver luz? E como é que vai ficar a higiene se não tiver água, né? Como é que vai ficar a falta de equipamentos básicos se não tiver transporte? Né? Então, como é que vai ficar a segurança de uma calamidade pública se não tiver serviço de segurança andando? Como é que vai ficar o suprimento desses materiais se não tiver alguém trabalhando para suprir esses materiais? Então, é impossível. Não sendo impossível, quanto menos tiver de gente se restringir a 5%, 10% da massa populacional de uma cidade, você tem um trânsito leve, quer dizer, muito leve, 95% baixo, as pessoas vão parar de fazer a poluição de rua e cada um na sua casa, aqueles que podem ficar em casa em decorrência de fazerem parte deste grupo que tem que estar atento a enfrentamento dos problemas. Então, assim, restaurante tem que trabalhar com delivery. Aproveitar a sua cozinha, diminuir, não vai ter gente trabalhando lá na frente, né? Que ele pode mandar embora, diminuir o seu quadro, de mandar embora, dar férias, e ele deixar o delivery funcionando, para que as pessoas possam... alguém vai falar, mas o cara vai sair entregando. Pior é se a gente não tiver comida para as pessoas que estão trabalhando, que elas vão ter. Imagine em volta de um ponto-socorro, se a gente fechar todos os restaurantes, ele vai comer como? Ah, bom, mas a prefeitura compra a comida. E compra de quem? Entendeu? Então a gente tem que perguntar as consequências disso, o que nós vamos provocar. É a mesma coisa que teve mandado para casa 54 mil alunos, onde mais de 1.000 alunos não tinham condição econômica de ter comida. A gente pediu para que ficasse um grupo no colégio, separando essa comida para entregar para essas crianças a cada 15 dias. Nós não estamos pedindo para todos os funcionários daquele setor ficarem. Num dia vai ficar 2, no outro dia vão ficar mais 2. Durante 90 dias, esse cara só vai voltar daqui 90 dias se precisar. Não é uma heresia, um sacrifício, mas a gente tem que atender, né, as pessoas. Se esses colégios tiverem que ser mobilizados, porque eu entendo que com 76 colégios, com mais de 700, 800 salas de aula, talvez seja o espaço que nós tenhamos para montar aqueles hospitais de emergência, coisa que algumas cidades, nós temos colégios com salas enormes, que fatalmente podem ser colocadas, o mobiliário em outra sala, e a gente usar metade dele para fazer internação. As nossas unidades básicas de saúde possivelmente se tornem espaço de internação, que tranquilamente dá para internar. Nós estamos falando de internação não de semi-intensiva, nem de internação intensiva. Nós estamos falando de internação clínica de emergência necessárias a suprir a necessidade. Então, as medidas, elas precisam ser tomadas, mas não sozinho pelo prefeito. Eu não estou lá para fazer, não tenho condições, não tenho como operar fisicamente. Então, a gente precisa ter essa percepção e a compreensão, né? Alguém vai ter que transitar. Então, assim, parar o transporte coletivo 100%. Como? Se eu preciso trazer alguém da operadora de água, exemplo, essa semana, ontem tiver um abastecimento de água cortado em algumas regiões da cidade. Já começou uma gritaria. Ninguém foi perguntar primeiro o que aconteceu. Vocês devem ter visto uma foto da adutora que estourou ali na Vila Mirim, bem do lado do gasoduto, uma área de extremamente risco,
O trabalho foi demorado, cauteloso para refer o abastecimento. Bom, então se a gente tivesse mandado todo mundo da Sabesp para casa, nós não teríamos água até agora. Tem que ter noção disso. E se cair energia, alguém vai ter que ir atender. E o funcionário tem que se deslocar até o posto de trabalho para essa emergência e outros serviços. Não dá para desmobilizar simplesmente. Corre todo mundo e não vamos fazer mais nada. Porque se não tiver ninguém na prefeitura com um telefone, empenhando, conversando, como eu conversei agora de manhã com o Kleber, para falar sobre algumas coisas que eu não falei na frente, não vai ter gente para suprir. Não adianta falar que vai faltar luva, vai faltar o avental, vai faltar remédio, vai faltar isso, se todo mundo for para casa. Vai faltar. Se já está faltando, porque esse país é engraçado. Basta ver uma crise que o nego triplica o valor dos produtos, só nega o produto. E a gente está tendo já isto instalado. Basta ver os filmes que nós vamos vendo aí em todo o país, das loucuras que estão se cometendo. Então, o que a gente precisa fazer? Porque tem que ter serenidade, não ser omisso. Em alguns momentos há uma omissão, mas serenidade é tão importante, né? Nesse momento. Cautela, cuidado, porque a hora que você quebra a corrente, você destrói muito mais do que não fazer. Então a gente precisa ter essa percepção. Então, voltando ao assunto da decisão de hoje, nós vamos analisar as lojas de materiais para construção. Eu entendo que elas têm que ficar abertas, mas trabalhando prioritariamente no delivery, quer dizer, tirar o pedido e mandar. Mas vai continuar a construção civil? Não é isso. Nós vamos começar essa semana em caráter de emergência, uma adaptação para receber 10 leitos de UTI num espaço dentro do hospital. Nós precisamos acabar uma obra em caráter de emergência, adaptando um local que consegue tranquilamente colocar 20 leitos de UTI para funcionar dentro dos critérios técnicos e até para definitivamente, se homologados pelo governo federal, funcionarem. Nós precisamos fazer mudanças dentro do hospital para adaptar para essa emergência. Vamos precisar de adaptar espaços para essa emergência. Talvez até o Rodrigão sirva para isso, ou então o Jair Rodrigues, enfim. Aonde eu pego drywall, pego materiais para isso? Se eu fechar o comércio e ele mandar todo mundo para casa, eu não tenho material para suprir. Eu preciso de adaptação. Tem materiais essenciais lá dentro disso. O que a gente vai é determinar que o fluxo seja controlado, não seja um fluxo para consumo neste momento, de pessoas que estão em casa e resolvem fazer uma reforma no apartamento. Nós vamos gerar muito mais problema. Então nós vamos fazer uma reunião para determinar limites para isso. Limites para isso. E o resto é fechar mesmo. Quer dar o bom senso, já está. A orientação é dar férias coletivas para os funcionários e depois ver a medida que o governo federal vai fazer, porque a gente tem limitações, nós, poder público local. A gente está com uma preocupação tão grande que essa é a relação de insumos só do município de Praia Grande que ele vai precisar para controlar a epidemia. Vou ler alguns aqui. Avental descartável, 300 mil aventais. Avental cirúrgico, 300 mil. Touca cirúrgica, 63 mil. Vou dar números grandes. Máscara descartável, 500 mil. Insumos para coleta de exame, 400 mil. E vai por aí afora. Álcool para trabalho interno nos hospitais e nas unidades básicas de saúde. Só de álcool e sabonete são mais de 50 mil itens. Aí vai falar assim, mas tinha que ter isso no estoque. Não tinha que ter. Certos materiais aqui não tinha que ter no estoque e a indústria também não tinha no seu estoque na quantidade e toda a demanda. Isso aqui é de Praia Grande, imagine na região. Então o que nós estamos pedindo ao governador, e hoje minha posição foi essa junto ao Condesp, que ele que chame o setor produtivo, que São Paulo representa a grande parte da produção nacional, e converse para que eles priorizem as prefeituras
no aspecto do fornecimento. Nós não estamos nem pedindo mais recursos. Da minha parte, tentando fazer que eu tenha condições de comprar o equipamento. Recursos eu tenho disponível para fazer isso já. Já separei quanto o que tinha que precisar. Estou destinando mais de 15 milhões para isso. Só que não há meios. Nós não conseguimos comprar os aparelhos respiratórios e quando está achando algum é o triplo do preço. Então a gente vai se dedicar nesses próximos dias, se todo mundo sossegar, a concentrar nessa logística que já está planejada para poder, quando o pico acontecer, Deus queira que não, a gente consiga suprir de meios estruturantes e materiais suficientes. O que a gente quer é menos polêmica e mimimi, porque eu estou vendo algumas pessoas que trabalham no hospital falando que está faltando materiais, fazendo fofoca. O que está acontecendo é que o material tem que ser controlado para evitar desperdício. Mas não é desperdício porque às vezes você está usando às vezes, de forma desorganizada e na hora que você precisar você não tem. É isso que nós estamos tentando que as pessoas entendam. Então, primeiro, nós temos uma ausência de meios que está sendo pressionada para o setor produtivo e um controle de utilização desses materiais, não do ponto de vista financeiro. É um controle para evitar que falte material, né? É aquele cara que desperdiça o material e depois, quando ele precisar, ele não tem. E aí não tem no mercado, ele não consegue suprir, tá? Ter falta de água e a gente começa a usar água mineral para lavar o chão, para fazer tudo que não deve, né? Não digo agora, mas e aí a gente lá na frente depois morre de sede porque não tem água. Então a gente tem que priorizar certas situações. Eu diria assim, existe um plano de contingenciamento, vamos publicar esse plano de contingenciamento no site da prefeitura, são longas páginas, mas nós mandamos colocar no site, é um plano de contingenciamento regional, mas debatido amplamente com secretários de saúde da região, vigilância sanitária da região, DRS4, que representa o Estado, homologado pelos prefeitos. Esse plano de contingenciamento, eu acho que ele tem que ser transparente, ele será publicado no nosso site para que a gente consiga, o pessoal acessar, lá tem todas as informações com um banner para orientações federais, estaduais e do município, de forma que a gente tenha lá um órgão oficial. Por quê? Começam-se a divulgar notícias falsas, que já morreu alguém, que esse cidadão era de tal lugar. É uma situação que a gente precisa evitar o pavor social. A informação tem que ser oficial. E eu estou determinando também que nenhum secretário, exceto o prefeito e o secretário de saúde, depois de ouvido, fale oficialmente. Divulgue, peça e fale com a sociedade oficialmente. Por quê? Qualquer coisa pode criar um transtorno no meio da sociedade, basta ver o conflito que nós arrumamos com os países estrangeiros, e agora a gente precisa de material deles, espero que superem a dificuldade que da relação internacional, a gente precisa da ajuda deles para suprir de materiais. Então, assim, pedir para as pessoas, na ânsia de às vezes aparecer, querem se colocar à frente da autoridade, daquele que tem autoridade. A autoridade nesse momento é o prefeito e aquele que é responsável pela vigilância sanitária na autoridade sanitária, que é o secretário. Só os dois podem falar sobre quantos casos, que casos, né? Sobre meios, só esses dois é que podem falar com a sociedade, às vezes, sobre informação, sobre maneiras adequadas de higiene, porque às vezes estão dando errado para as pessoas, por isso que eu pedi para fazer um site lá. Então eu pedi para todo mundo tomar cuidado com o que informa, porque veio aquela questão, nós não comprovamos ainda a questão do remédio, mas ele já acabou, né? Isso eu vou trocar uma ideia com vocês. Quando foi feito o plano cruzado, aconteceu um episódio muito engraçado. As pessoas falaram que ia faltar sal. E aí todo mundo saiu para o supermercado comprando sal. Alguns compraram 20, 30 quilos de sal, 10 quilos de sal.
As mulheres, as donas de casa sabem que a gente, sal mesmo, porque muito sal já faz parte da comida, elas não gastam 1, 2 sacos de sal por ano, 1 quilo de sal por ano numa casa. Tinha gente que levou 30 quilos de sal para casa. Ele passou lá uns 15 anos com o sal, jogou fora, sei lá o que aconteceu. Mas o cara vendeu o sal todinho dele. Ele conseguiu vender o sal, certeza. Alguém fez aquilo, né? Com um caso de calamidade pública, alguém vai falar que tal coisa resolve. Sai todo mundo correndo para comprar. Então a gente precisa ter um filtro entre a gente. E eu vou falar sobre algumas coisas em relação ao transporte. Então, eu acho que o transporte, medidas também foram tomadas e nós não determinamos, e a gente vai chamar a empresa de transporte municipal. Para mim, a minha visão é que a empresa tem que continuar com os 90 veículos andando. Mas vai dar prejuízo, a empresa vai continuar com poucos passageiros. Tudo bem, nós estamos em estado de calamidade pública, bom senso você tem que preservar. Tem que existir agora. Por quê? Pessoas terão que transitar, né, para a essencialidade de alguns serviços. Pessoas podem precisar de uma emergência e não ter transporte. Tá? Então, o que nós queremos é que o transporte funcione, mas com limitações dentro dos ônibus. Se você reduz pela metade a frota, fica difícil. Então, eu vou determinar que a frota volte a funcionar 100% e que só entre 25 pessoas no ônibus. Quer dizer, o ônibus cabe 50 pessoas sentadas, ele vai colocar um distante do outro lá dentro e pedir para as pessoas, se a empresa tiver condições, tiver material suficiente, colocar álcool gel ali na entrada, com ele na entrada dentro do ônibus. Então, para evitar que ela já entre com algum problema qualquer. É a medida que nós podemos fazer neste momento. Precisamos interferir e não podemos permitir que os ônibus reduzam o volume. Praia. Eu vi que algumas pessoas falaram que tem muita gente na praia. Eu não estou enxergando essas pessoas. Ontem, a partir do momento que estabeleceu que não vai mais ter acesso às praias, a guarda, junto com o bombeiro, junto com a fiscalização da CEURB, tem entrado lá em Solimar e vindo até o Canto Forte, fazendo um rastreamento e uma comunicação e abordando as pessoas. E eu vi pessoalmente a abordagem do salvamento marítimo em diversos momentos de quadriciclo. Ontem, durante todo o período, tinha 0 de ambulante dentro da areia da praia e 124 pessoas foram abordadas. Eu tenho olhado para a praia, está vazia. Se tiver 1 ou 2, não é aquela volume que tinha, mas não é para ter ninguém lá. E principalmente as pessoas ficarem em grupinho, isso sim, tá? Isso não é isso que tem que se evitar. Você tem que estar no seu grupo familiar para a gente controlar onde está o problema. E aquele que não tem condições tem que higienizar o seu ambiente de trabalho, que é o que nós temos que fazer. Lavar a mão mais vezes, quando conversar com alguém, não coloque a mão na mesa com quem conversou, passa o produto nessa mesa, vai lá lavar a mão para que depois não ficar desapercebido, coloque a mão na cara, coloque a mão no rosto e aí, né? Mas aí você segue a orientação que nós temos. Mas a higienização do espaço de trabalho já é um caminho para não termos problemas. Eu vou voltar a falar ainda sobre a questão do funcionalismo, porque a gente não tem condições de dispensar todos. Nós temos 2.500 funcionários na saúde. Eu tenho 1.000 pessoas, 800 e tantas pessoas que trabalham dentro do hospital e 300 médicos. Eu tenho só na área médica da saúde básica e saúde especializada e mais 300 médicos. Eu não posso achar que 600, 700 médicos, mais todo o corpo de funcionários da saúde, não são essenciais nessa calamidade. Eu tenho quase 500 guardas municipais, 100 agentes de trânsito e quase 80 fiscais. Eles são essenciais nesse processo de fiscalização do controle sanitário. Não é como operar esse sistema e atrás dele tem que ter alguém dando suporte, né? De abastecimento, de direção de veículo. Você tem uma cadeia que não dá para desmobilizar. E eu estou vendo uma pressão, um mimimi, que não tem sentido. Que eu estou pedindo para fazer isolamento e eu não estou isolando o funcionalismo. Não é isso.
eu não consigo isolar, né? Então nós vamos isolar quem está vendendo comida para nós e aí nós vamos morrer de fome, tá? Vamos gradativamente tomar as atitudes. Porque alguém reclamou que tinha gente na praia. Ué, eu vou mostrar um filme para vocês do patrulhamento que estava sendo feito, tinham 20 pessoas fazendo patrulhamento. E se elas não estivessem lá, as pessoas estariam na praia. Quem vai cumprir a medida? Então, assim, bom senso nessa hora das críticas e desse mimimi vai ser fundamental para a gente não estressar, porque eu preciso de tempo para cuidar das logísticas para o problema que virá na frente. Então, a gente precisa muita calma. Eu tenho, nos abrigos de crianças que estão abrigadas, 5 abrigos. Como é que eu faço? Eu mando elas para onde? Põe na rua? Eu tenho que ter funcionário lá. Ele não pode se espelhar no outro setor, né? Como é que eu faço com o abrigo de rua, que tem que dar alimentação? Fiz, né? Tinha uma entidade que faz a gestão de lá e ela conseguiu estar com dificuldade de voluntário. Mandei ontem, né? Ver se conseguiam marmitex para entregar lá todo fim do dia para o homem de rua. Aí eu vou perguntar mais uma vez. O restaurante que tem um contrato com a prefeitura para fornecer alimentação para alguns setores de trabalho que foram desativados, se ele fechar o serviço dele, eu não vou ter essa alimentação para esse pessoal de rua. Então a gente está... não é simplesmente tomar uma atitude aloprada e depois ou volta atrás ou alguém não vai querer voltar atrás. E aí vale para trânsito. Como é que eu vou fechar? Todo mundo está falando assim, vamos fechar a entrada da cidade, vamos fazer um bloqueio. Eu não sei se eu cuido da praia, eu não sei se eu cuido da saúde, eu não sei se eu dou a comida para a criança que não tem comida, nenhuma família está sem comida, porque já era uma situação de vulnerabilidade. Tem que ter gente para operar isso, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa de fazer esse serviço, nós, servidores públicos. Agora, como é que eu vou fechar a entrada da cidade? Como? Vou botar um cavalete e o cavalete vai falar com a pessoa? É isso que precisa ter. Calma, gente. Tem muita calma, não dá para apavorar. E aí a gente tem 400, 500 funcionários que são suporte, que são a retaguarda, né? Telefonista, meio de comunicação. E vamos na telefonista e vamos no meio de comunicação se ele cair de internet. Segunda-feira, vocês vão ter acesso ao site da prefeitura com o telefone. Espero que não gere demanda. Um grupo de médicos, de profissionais, vão ficar num call center criado de emergência dentro do nosso SICOI, ali ao lado do monitoramento. Esses médicos darão orientação, vão receber o telefonema da pessoa, aquela que está com gripe, está com alguns sintomas, que acha que está desconfiado e vai ligar para lá. Essa pessoa que é profissional de saúde vai analisar o quadro dela e falar, e dar orientação precisa, do que vai ser feito, se ela vai ser encaminhada para algum lugar, em qual lugar que ela vai ser encaminhada possivelmente. Esse profissional precisa de apoio, ele não fica lá e coloca o telefone para funcionar, liga a luz, abastece, tem todo suporte se o sistema de TI cair, eu tenho que ter TI funcionando. Nós estamos falando agora por isso. Você imaginou? Nós estamos falando porque existe comunicação. Então, assim, para as pessoas, algumas não têm essa noção, a outras querem quanto pior, melhor, né? E não estamos nesse momento pior é melhor, não, gente. E nós não estamos no momento do aproveitamento. Nós mandamos já os funcionários que estão grávidas para casa, imediatamente, os diabéticos, hipertensos, os doentes respiratórios e os coronários. E também os maiores de 60 anos, que é uma orientação do Ministério da Saúde. E estamos trabalhando com aquilo que podemos, não o que queremos, para poder suprir. Mas ontem me comoveu, e eu vou fazer questão de colocar depois esse filme também, médicos aposentados no Rio de Janeiro, profissionais de enfermagem que estavam fazendo estágio, se colocando à disposição. 15 mil pessoas se inscreveram em poucas horas para serem voluntários.
E a gente assiste pessoas que são obrigadas a trabalhar, reclamando que tem que trabalhar. Isso é muito feio, isso é muito ruim. A gente precisa entender, né? E a gente vai abrir um site para inscrição de voluntários. Para poder... Você acha que se a coisa ficar calamitosa aqui na Itália, só este grupo de pessoas vai resolver? Se nós não formos solidários, nós receberemos uma coisa pior, que é os efeitos do avanço do problema. Tá? Então, acho que talvez a maior resposta é ser solidário. É olhar no vizinho, o velho que não pode sair de casa para comprar, ir lá comprar comida para ele, entendeu? Fazer que nem aquele cara fez ontem também, que foi lá comprar. Mas a gente está assim, reclamando, e não pensando na reclamação. Então, quero que tenha a compreensão de todos, que se eu pudesse, mandava todo mundo para casa, jogava a chave fora e esperava o que acontecer. Mas a gente sabe que se acontecer isso, ninguém vai ter água, luz, telefone, não vai ter sistema de saúde, de segurança, e a calamidade se instala na cidade. Então eu vou aceitar as críticas, porque elas vêm às vezes com conteúdo simplesmente egoísta ou conteúdo de falta de visão sistêmica de sociedade. Eu entendo a dificuldade do comércio, por isso que eu tenho sido muito cauteloso, e com a necessidade de coisa. Ontem à noite também, depois de baixar do decreto, eu queria dizer para os senhores que só tinha uma igreja aberta, de um templo não católico, e uma festa de casamento acontecendo lá num bairro, que infelizmente a pessoa não cumpriu a determinação de fazer reuniões. Eu sei que casou tal, mas diversos casamentos foram cancelados, quase todos os casamentos foram cancelados, que eu estou sabendo. E a gente espera que todas as religiões entendam, né, que se a gente tem que manter um fluxo de rua, que ele seja o essencial. É aquele que não dá para parar, né, sob calamidade. Tá? Me desculpe, mas a gente até vai deixar a porta da igreja aberta para quem quiser rezar, mas eu prefiro que as pessoas rezem em casa, elas façam uma reflexão religiosa em casa, porque mais do que qualquer coisa, o importante é que você tem dentro da sua alma. E se você acha que só vai acontecer dentro do templo, então nós não vamos seguir nada. Então, assim, não estou querendo aí, só estou querendo que as pessoas entendam a necessidade disso. Quanto aos dos supermercados, eu estou pedindo para a gente fazer uma conversa com os supermercados, porque não é o momento de fazer o que a gente chama de ter um expositor lá que começa a mostrar produtos. Nós vamos proibir isso. O supermercado está aberto por uma necessidade essencial de alimentação da sociedade. Então a gente vai pedir que parem com isso. E solicitar que os supermercados também façam a reposição de materiais no momento que o supermercado está fechado, que é de manhã. Abre o supermercado um pouco mais tarde, repõe toda a mercadoria isolado da população, e se ele tiver que fazer uma paralisação no meio do almoço para repor e volte mais um período, de forma que a gente consiga evitar que os funcionários que estão ali ficam sendo atropelados até pela população que, num terror, faz o que não pode, né? Então, os funcionários estão reclamando disso, é bom a gente tomar uma medida em relação a isso. Pelo menos em Praia Grande eu vou tentar uma conversa com os supermercados para ver se dá a possibilidade de ter uma sincronia diferenciada de trabalho. E vamos fiscalizar medidas de higiene na entrada do supermercado também. Então, essas 3 medidas é o que eu pretendo direcionar para os supermercados. Imóvel de veraneio. Além dessa medida de tentar conscientizar, de qualquer forma, nós não vamos segurar todo mundo, né, enquanto não vier o toque de recolher. E esse toque de recolher só o governo federal pode dar. Nós não podemos fazer isso, não temos amparo jurídico para a prefeitura tomar essa medida.
No site da prefeitura, também, a partir de terça-feira de manhã, estará disponível com determinação aos síndicos que vão se cadastrar com o nome do prédio, dados do síndico, quantidade de apartamentos desse prédio, quantidade de apartamentos de veraneio, que de uso ocasional, e fixos. Depois, com essas informações, quando alguém chegar nesse prédio, o síndico ou o responsável que ele determinar, será obrigado a cadastrar que no prédio X, no apartamento número tal, chegaram 5 pessoas. Vai dizer se essa pessoa veio de férias, se ela veio porque quer cumprir o isolamento em Praia Grande, ou se ela está de quarentena. A gente quer saber qual é o quadro disso, para a gente tomar medidas sanitárias. Tá? Porque aconteceu já em 2 cidades, no extremo que é Peruíbe e Guarujá, de terem chegado pessoas para cumprir quarentena lá. É um absurdo, né? Quer dizer, se ele está em isolamento nesse caminho, ele vai cumprir em outra cidade, nós perdemos o controle sanitário. Então, a medida, eu quero que tenha a compreensão dos síndicos de prédio, que essa medida não é contra o síndico, a medida é para que ele proteja esse prédio e proteja o entorno. Ainda, as casas de veraneio, nós vamos permitir que o vizinho consiga encadastrar também nesse meu bloco, só que ele vai colocar de forma individual, não como síndico, permitindo que ele avise se uma casa ao lado passou a ser ocupada nas últimas horas por alguém, e ele vai perguntar o motivo que essa pessoa veio para lá, para que a gente possa ter uma visão sanitária de toda a ocupação do município e agir com mais velocidade para evitar a proliferação da doença vinda do lado de fora. Aí eu respondi a pergunta: a partir do momento que a gente tem alguém fazendo esses relatórios, a gente tem uma visão de todos os imóveis e aí consegue ter uma radiografia de quem está em quarentena, quem está em isolamento, por que está, e aí a gente tem aí uma posição melhor da cidade. Vacina. O governo do estado e o governo federal estão mandando a vacina para o idoso. A prioridade, na verdade, nesse primeiro momento, é dos 60 anos em diante, é óbvio. Não vem a vacina para todo mundo no mesmo dia, era a vacina de 30, parece que é 30 dias, então cada dia eles falam uma coisa, mas ela não estará aqui toda no mesmo dia, né? Dia 28. A Secretaria de Saúde vai fazer um planejamento, né, de vacinação, vai usar as unidades municipais de educação para vacinação, porque ela é mais espaçada, ela é maior, ela tem mais facilidade, né, de ser utilizada para esse tipo de coisa. As unidades de saúde já são um ambiente de busca de saúde e a gente quer levar só o idoso para um lugar mais arejado e com menos gente. Então, a unidade de saúde vai ser a vacinação prioritariamente. Eu pedi para o secretário de saúde fazer uma conversa com a secretária de educação. Nós vamos abrir os prédios, que já estarão lá sempre com alguma pessoa com a chave, e nós vamos usar esse prédio para a vacinação do idoso, porque a vacinação só quer agulha e a vacina, é o que a gente faz até em acampamento de rua, né? Então é um espaço arejado, você tem lá as quadras, tem tudo, e a gente distribui melhor a população no bairro. Você tem 76 colégios espalhados em todo o município, então não tem uma esquina que não tem um colégio, a cada 500 metros tem um colégio. Então a pessoa vai andar muito pouco para chegar, mas ainda será comunicado como será feita essa coisa, para não haver corrida, porque terá vacina para todo mundo. Aí falam da falta de material de higienização e proteção. Não está faltando, nós estamos tendo controle disso, mas teremos falta se não vier todo aquele material previsto. Isso será, mas nós estamos evitando isso, estamos fazendo todos os esforços possíveis e impossíveis. Não há falta de meios, por enquanto, financeiros. Nós temos falta de meios materiais, tá? Nem condições de compra já não tem. A gente decretou calamidade pública no dia de ontem. Com isso, o secretário tem autorização para comprar
com dispensa de licitação, com os critérios técnicos, controle, com transparência que tem que publicar, para que a gente possa confrontar um preço com o outro. Então, as medidas foram tomadas em calamidade pública desde ontem. Então ele já sabe que essa medida permite para ele fazer muita coisa e o governador também já fez isso. Então assim, eu acho que a gente consegue avançar no suprimento. Se todo mundo ficar em casa, a máquina vai ter condições de tratar dos assuntos que são nos prepararmos para os próximos 30 dias, que serão muito fortes, e a gente espera que não aconteça isso, que os casos venham a linha tão pequena, né, que a gente consiga preservar o idoso, os doentes crônicos não peguem doença e a gente não tenha necessidade de utilizar o leito de UTI, nem usar semi-intensiva, e a gente se restrinja a cuidar do paciente normal, né, que é uma gripe, né, mas não é uma gripezinha, é uma gripezinha perigosa, que atinge esse grupo de pessoas. Então a gente precisa evitar que aqueles sejam tratados para que a gente não contamine e não crie o que está acontecendo na Itália. Nós não podemos parar serviços de coleta de lixo. Eu queria dizer que neste momento em que todo mundo fica em casa, não há como. Todo mundo vai procurar o que fazer dentro de casa. Vai olhar para o guarda-roupa e separar material, vai olhar para a despensa e ver que tem coisa que já venceu, vai olhar para o depósito de tudo e jogar o material na rua, e nós vamos começar a ter muita questão. E aí nós vamos atrair para a cidade mais homem de rua, mais problema, mais com descontrole. E o lixo orgânico tem que ser recolhido, e o reciclável tem que ser recolhido, senão ele vai criar problemas também. Então a gente tem que fazer essa coleta normal. Então, isso tem que funcionar, não tem como não funcionar, com critérios de segurança. A contaminação não vai acontecer ali nesse material, a contaminação vai acontecer se ele não tiver cuidado na hora que ele tirar a sua luva de trabalho, de operador, e não passar o álcool na mão imediatamente, para que ele não se descuide e bote a mão no rosto, e aí é o lugar que mais entra. Não coce na orelha, não faça o que não deve, né? É isso, é orientação de segurança, né? O cara, quem cuida de fio de alta tensão nas torres, sabe que tem uma norma de segurança. Agora, se ele chegar lá de qualquer forma, chegar muito perto, a energia vai torrar ele. Então a gente precisa ter percepção que não dá para parar esses serviços. Eu quero que vocês entendam que não tem condições. Quanto a toque de recolher e multa, nós não podemos implementar isso. Mas na hora que o governo federal introduzir, isso será feito. E terá que ter todo esse mundaréu de gente para fiscalizar, e cada um de nós fiscalizarmos. Mas mesmo que você ligue para o cara estar na rua, você tem que ter alguém na rua para olhar isso. Mas não é uma multa que vai resolver, ele vai responder um processo criminal por ter colocado em risco a outra pessoa através da saúde pública. Já existe dispositivo na lei. Então não é só a multa não, eu acho que o mais grave é responder um processo criminal. Ele vai gastar muito mais para se defender tranquilamente. Quanto às pessoas que vão passar dificuldade, a gente tem consciência que algumas pessoas não têm uma poupança suficiente para sobreviver a 30 a 60 dias sem alimentação. O bom senso do empresário, porque agora vai ter todo tipo de gente, aquele que o caixa já estava ruim, aquele que o caixa não está ruim, ele não quer ter a cidadania, e aquele cara que ainda quer melhorar o seu caixa. Aí nós vamos ter de tudo. Não acredito que isso não possa acontecer, viu? A gente sabe da história da humanidade. Então, ser consciente disso, ajuda. Se precisar de ajuda, já pensamos nas medidas. A primeira foi distribuir o material de alimentação que podia deteriorar para as crianças que não podem mais, não tem como comer. Elas serão acompanhadas durante todo o processo de recesso, de ausência escolar, ou recesso escolar, que a gente pode chamar, para que a gente consiga não deixar de alimentar essas crianças.
E se as famílias tiverem problema, nós, dentro das nossas possibilidades, nós vamos nos preparar para isso. Em determinado momento, é por isso que os CRAs não podem fechar. Nós temos os centros de referência de assistência social que poderão ser acionados por uma pessoa que chegou no estado calamitoso de não ter como comer e não ter material de higiene. E aí nós vamos fornecer a cesta básica para essa pessoa, que ela já vem com esses componentes para 30 dias. Mas isso tem um critério técnico. Então, sabemos que vão ter que agir em qualquer momento. A quantidade nós não podemos mensurar ainda. Mas esses agentes que estão nesses locais que serão os responsáveis por esse enquadramento e esse suprimento. Quanto a morador de rua, tem uma pergunta. Ontem eu apaguei esse incêndio colocando as marmitex para evitar. E aí os voluntários menores de 60 anos vão continuar ajudando e os voluntários acima de 60 anos pedir que eles se recolhessem. Então, a gente quer colocar a marmita lá para eles. É melhor dar alimentação para eles. Eu acho que vai agravar a situação, porque muito homem de rua comia aquilo que lhe davam, não queria nem ir para lá. E pegava o reciclável para vender, e hoje não vai ter nem o comprador. Nós vamos recolher todo o material e vamos tocar em algum lugar. Eu diria o seguinte, a gente precisa pedir para essas pessoas, e nós estamos fazendo abordagem, nós temos ontem, todo o setor de serviço de fiscalização foi conversar com eles, pedir para eles não ficarem mais na rua. Se precisar, nós vamos fazer alojamento temporário, em caráter de emergência, em algum lugar, para que essas pessoas se dirijam a um único lugar, não fiquem mais na rua. Mas é duro, se não conseguia fazer antes, espero que agora eu consiga, porque eles não vão ter quem forneça material. Vocês vão ver como vai mudar bastante a presença deles na rua, porque quando a gente dava comida para eles, eles se acostumavam com a comida, né? Aí eles tinham reciclável para comprar a droga, porque 80% é drogado, eu não estou acusando, eu estou falando que a estatística que a gente fez, desses 180 homens de rua que nós tínhamos na cidade, espalhados em toda a cidade, e que não queria tratamento de saúde. A gente propôs interná-los em clínicas, eles não querem. E então a gente resolveu dar comida para aqueles que queriam ir comer na unidade, para tentar conversar com eles, bater um papo e tentá-los assim, gradualmente conscientizar de que eles teriam que voltar a ter um tratamento clínico, e para aqueles que queriam trabalhar, gradualmente incluir no programa de apoio dos empregados, que era o PAD. Então assim, o homem de rua vai ter orientação como outro ser humano qualquer, né? Não pode haver distinção de credo, raça ou cor. Nós temos que estar nem de idade, nem de um momento, principalmente na idade hoje, da preservação do curso. E pedir o voluntariado. Vou voltar a falar do voluntariado, é necessário. Nós vamos, de determinado momento, nós vamos ter que ter um plano de chamada para todo mundo se mobilizar. Ou não. Se isso que nós estamos tomando de medidas surtir efeito, talvez a gente chegue aqui na frente e fale, poxa, nós fizemos tudo isso, não precisava. Não precisava não. Por ter feito aquilo é que não precisou, nós não chegamos lá. E a gente tem um controle, ela vai estar aí, ela vai perdurar. 4 meses, 5 meses. Ou nós vamos ter um pico daqui 30 dias, ou nós vamos ter ele ao longo de 4, 5 meses, se nós nos controlarmos, e aí a gente consegue dar tempo para ou erradicar, ou dar tempo para descobrir uma vacina ou um remédio que cure ou melhore essa gripe. Opa, tem mais uma pergunta? Se tem gente perguntando se tem caso confirmado. E foi uma das minhas reclamações na reunião de prefeitos hoje, né? Porque o que acontece? Está até meio rascunho das coisas, né, que eu estava falando lá. E aí, eu reclamei que as prefeituras, elas precisam ser mais transparentes. Porque nós, em Praia Grande, comunicamos imediatamente quando tem algum caso suspeito, coletamos material e mandamos para São Paulo. E informamos. Então, a gente tem a radiografia de 4 cidades, eu vou furtar por enquanto a não falar, mas só
Na verdade, 3 cidades hoje têm essa estatística. As outras, os números são meio assim soltos. E eu falei que a gente tem que ter o controle sanitário regional, para a gente saber o que está acontecendo. Nós queremos evitar que o veranista venha, mas a gente não consegue saber se a gente precisa isolar uma cidade que tem mais, né? E um bairro que tem mais. Se a gente não tiver a radiografia cidade por cidade, bairro a bairro, né, a gente não consegue tomar uma medida drástica, porque se num bairro você percebeu que ali se propagou uma quantidade maior, a gente tem que agir e fazer um cordão sanitário muito mais forte em volta daquele bairro. Parece que um toque de recolher, eu diria um toque de recolher. Então, se a gente não tiver informação, e a informática vai precisar funcionar, os dados vão ter que informar, ver como tem gente atrás vai ter que trabalhar, a gente precisa agir. E aí, eu me deparo pedindo os números com só 3 cidades com números adequados. Então, eu pedi que fosse todo mundo, colocasse os dados na AGEM, mandasse para a AGEM diariamente informar para a gente todas essas situações. Porque a minha pergunta era, por que eu tenho 91 casos suspeitos, 79 estão em casa, o que nós chamamos de isolamento. Mas eu não sei se ele está ou não está, se ele está com outro H1N1, N1H1, se ele está com outro tipo, se ele está com um problema de pulmonar, hoje está dando muita doença de tuberculose e outras coisas mais. A gente sabe muito bem que pode ser outro tipo de doença, ou uma gripe comum, e aí esses 79 exames não vieram. E a minha reclamação foi que a gente precisava falar com o Estado. A alegação que o protocolo diz que suspeito já não se faz mais exame. Bom, mas então tem que mudar o protocolo de funcionamento. É isso que eu falei para todo mundo. Eu preciso saber onde estão, quantos são, e a gente isolar no quarto essa pessoa. Então é meio assim, ter números para decidir. Tá? Número de falta de meios, número de falta de leitos, número de falta possíveis de controle. Por isso que eu pedi assim, vamos descomprimir a pressão para que a gente supra para a emergência e controle isso. Vamos fazer isso que a gente consegue tomar medidas mais rápidas. Acho que a gente está com condições de imediatamente já, esse fim de semana, a equipe da saúde está indo para o hospital, já a equipe de obras, para fazer adaptações, para que esses leitos estão logo cheios de equipamentos, a gente consiga instalar, volta a falar, 30 leitos de UTI dentro do Hospital Irmã Dulce, mais 15 leitos que já são disponíveis, se precisar numa emergência para essa endemia, no Hospital Casa de Saúde da Vila Mirim, são então mais 45 leitos. Nós estamos com 60 leitos já disponíveis só de clínica geral para atendimento de internação que não são essas de UTI. E se precisar, nós já temos um plano para ocupar equipamentos com leitos. Vamos recolher camas mesmo, que aquelas que nós tínhamos encostado para mandar embora, nós vamos recolher, porque não é emergência, você usa o equipamento que tem disponível. Para internações simples, vou estar falando, ninguém vai internar se não tiver retaguarda de centro cirúrgico, então UTI só em centro cirúrgico. Nós temos o pronto-socorro 2, que pode receber leitos também de repouso, com mais um reforço de equipe, mas vai precisar de gente, vai precisar de voluntariado, tá? Então, as medidas todas estão sendo discutidas. Eu acho que é isso, né? Por enquanto, nós vamos disponibilizar todas as informações aí no site. Acho que eu respondi todas as perguntas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Faz tempo que a gente está batendo um papo, conversando, né? Porque a gente precisa também se descontrair, parar com essas pressões exageradas. Falamos sobre o transporte, sobre a praia, bares, restaurantes, mercados, fiscalização. Falamos sobre pedágio, falei para fechar lá, falei com o governador. Veraneio, falamos sobre a vacina. Vamos procurar se informar sempre no site da prefeitura, por favor, tá? Eu vou tentar no meu site, que é grande,
repassar também, mas procure o site da prefeitura. Tá? Falamos sobre a questão do funcionário, sobre equipamentos de segurança para os funcionários. Tá aí, é isso aí. Tá? Muito obrigado para aqueles que estão nos compreendendo. Eu peço a reflexão para aqueles que querem, nesse momento, se aproveitar da calamidade pública para ter proveito político e econômico. Pensem bem que em algum lugar você tem um parente, em outra cidade, em outro estado, e que pode sofrer as mesmas consequências dessa irresponsabilidade, desse seu jeito de ser. Boa tarde para vocês e obrigado e até a próxima.